Você acredita em vida extraterrestre? Descubra os segredos por trás do caso Roswell e outros avistamentos incríveis de OVNIs. Prepare-se para desvendar mistérios que desafiam a imaginação. Será que estamos sozinhos? Parece que cada vez mais fica ainda mais difícil para as autoridades e governos esconderem os avistamentos que são cada vez mais comuns por todo o mundo. Talvez pelo fato de todos agora terem um smartphone à mão, o que facilita poder gravar ou tirar fotos de tudo de estranho que acontece por aí. O fato é que a verdade parece estar vindo à tona e até mesmo os mais céticos têm se dobrado aos últimos acontecimentos. Para que você entenda melhor como isso tem ocorrido, que tal um panorama sobre todos esses avistamentos? Afinal, não é só porque você não sabia que não é verdade. É bem provável que já tenha ouvido falar do caso Roswell. Se não ouviu, vai ouvir agora. Roswell é um dos primeiros casos de avistamento da era moderna. Pelo menos o primeiro a ganhar grande repercussão. Isso graças a um belo furo das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Calma, eu explico. Há 75 anos atrás, um suposto disco voador foi encontrado em um rancho perto da cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos da América. Algo que intriga até hoje milhões de pessoas ao redor do mundo. Devido às diversas teorias da conspiração e informações desencontradas. Na manhã de 8 de julho de 1947, a assessoria de imprensa da base aérea do Exército em Roswell soltou o seguinte comunicado à imprensa. Os vários rumores a respeito dos discos voadores se tornaram uma realidade ontem, quando o escritório de inteligência do 59º Grupo de Bombardeio da 11ª Força Aérea, base aérea do Exército em Roswell, teve a sorte de ter em posse um disco, através da cooperação com um dos rancheiros local e o escritório do xerife de Chaves County. O objeto voador pousou num rancho perto de Roswell em algum momento na semana passada. Não possuindo telefone, o rancheiro vigiou o disco até quando ele foi capaz de entrar em contato com o escritório do xerife, que em seu turno notificou o major Jesse A. Marcel, do escritório de inteligência do 59º Grupo de Bombardeiro. Ações foram tomadas imediatamente e o disco foi recuperado da casa do rancheiro. Foi inspecionado na base aérea do Exército em Roswell e, a seguir, levado pelo Major Marcel para a autoridade superior. A imprensa, compreensivelmente, foi à loucura. Roswell, uma cidadezinha do Novo México, se tornaria sinônimo mundial de contatos com inteligências extraterrenas. Mas antes do fim do dia, seria publicado outro informe desmentindo o anterior. Dessa vez pelo Quartel Superior, a base de Fort Worth, no Texas, para onde haviam sido enviadas as partes do disco. Segundo o alto comando, tratava-se apenas de um balão de pesquisas climáticas. A história começou no dia 14 de junho, quando William Brazel, o rancheiro em questão, achou algo a 30 quilômetros de Roswell. No dia 7 de julho, ele foi até a cidade, encontrou o xerife George Wilcox e confirmou que tinha achado um disco voador. Um dia após, Brazel foi entrevistado e afirmou que o que havia recolhido eram apenas tiras de borracha, papel alumínio, um papel duro e hastes metálicas. Apenas um balão meteorológico. Caso encerrado. Passaram-se 31 anos sem se falar no caso Roswell, até que o físico nuclear Stanton T. Friedman, que se tornou ufólogo, foi falar com o Major Jesse Marcel. Já aposentado, ele decidiu falar e afirmou que o que viu era mesmo um disco voador. O xerife contatou a base e ele e o Major Marcel foram ao local. Os restos foram pegos, observados e, com a autorização do chefe da base, o general William H. Blanchard, publicaram a versão do disco voador. Disse que ele mesmo tinha trocado os restos do disco por os de um balão meteorológico.
Outro fato intrigante é a teoria de que a queda do OVNI em Roswell faria parte de um acordo entre alienígenas e militares. A queda teria sido proposital para que os militares tivessem acesso à tecnologia extraterrestre e, através de engenharia reversa, dessem um salto tecnológico no tempo. O que realmente aconteceu com uma rapidez incrível desde aquela época para cá. Por sua vez, para selar o trato, os militares dariam permissão para que esses alienígenas abduzissem e conduzissem experimentos com seres humanos. Algo bem próximo às teorias da misteriosa Frota Negra, criada pelo cara do bigodinho na Alemanha, na época do Segundo Conflito Mundial. E isso é só uma pequena parte da história. Há muito mais e o caso Roswell é cheio de mistérios e conspirações que nem o melhor filme sobre alienígenas seria capaz de mostrar. Mas pense bem, se fosse hoje com todo mundo com uma câmera em seus smartphones, ficaria quase impossível para o exército americano esconder algo assim. É por isso que hoje, tanto governos como o Pentágono e até a NASA começam aos poucos a revelar a existência de OVNIs. Veja o caso que aconteceu em 2020, onde o Pentágono confirmou que haviam realmente filmado 2 casos de OVNIs. Em abril de 2020, o governo americano retirou o sigilo e divulgou 3 vídeos de fenômenos aéreos não identificados, após anos de especulações. As imagens foram captadas pela Esquadra da Marinha Americana e coletadas pela Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Depois, acabaram sendo vazadas ao cineasta Jeremy Corbell. Um dos vídeos, que foi divulgado em 2019, mostra objetos semelhantes a pirâmides voando sobre um navio da Marinha Americana. De acordo com Corbell, a veracidade dos vídeos foi confirmada por um relatório do próprio Pentágono. Outro dos vídeos, com mais ou menos 18 segundos, feito em um dispositivo de visão noturna, mostra os objetos sobrevoando sobre um contratorpedeiro americano, o USS Russell. De início, os objetos foram descritos como drones, mas essa hipótese logo foi descartada. Luiz Elizondo, ex-chefe do Programa Aeroespacial Avançado de Identificação de Ameaças dos Estados Unidos, em uma entrevista à revista Newsweek, afirmou que há muitos outros vídeos que ainda precisam vir a público. E se você pensa que acabou, tem muito mais. Outro avistamento foi o que ocorreu no céu da Ucrânia, durante o conflito contra a Rússia, que ainda se desenrola. A Agência Espacial Ucraniana afirmou que observaram um número significativo de objetos cuja natureza não é clara no céu de Kiev, capital da Ucrânia. Isso aconteceu em 16 de setembro de 2022, quando os astrônomos dividiram os objetos em 2 categorias: cósmicos, tratados como luminosos, e fantasmas, tratados como escuros e aparecendo completamente pretos. Uma agência de inteligência dos Estados Unidos especulou que esses objetos seriam militares, sendo talvez aeronaves e drones russos. O astrônomo Avi Loeb, da Universidade de Harvard, sugeriu que os objetos não identificados seriam apenas projéteis de artilharia. Isso porque os céus ucranianos estão repletos de objetos voadores, devido ao conflito. Então, procurar OVNIs nesse momento por lá seria como tentar encontrar as estrelas que compõem a Via Láctea durante o dia. Mas o que se sabe, na verdade, é que ninguém pode afirmar o que são os UAPs, sigla em inglês para fenômenos aéreos não identificados. Ficou intrigado com os avistamentos? Compartilhe suas teorias nos comentários e inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe desse fascinante universo extraterrestre. E se você conhece mais casos misteriosos, deixe-nos saber. Juntos, exploraremos os segredos além dos céus.